Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 ao 4, começando no primeiro, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que pensais, vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra. Ajude-me agora a trazer a mensagem com clareza e poder. Ajude-nos a ouvir com fé. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Vamos sentar então esta manhã. E hoje eu queria falar sobre um tema que nós obtemos eles a partir da última frase do último versículo que nós lemos, o versículo 4. E é o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Essa frasezinha aí que eu acabei de reler, e é o tema de hoje, ela é uma frase que tem causado grande confusão, tem causado muito erro doutrinário através dos tempos, e especialmente nesses últimos dias em que nós vivemos. Não é surpreendente, porque como diz o ditado, e não sei se você já ouviu esse ditado ou não, mas o ditado diz assim: a Bíblia é a mãe de toda heresia. Isso é bem verdade. A Bíblia não contém heresia, mas ela é mãe de toda heresia, do ponto de vista que toda heresia se baseia, ou busca, tenta se basear, achar um pezinho, uma desculpa, uma razão, um motivo na Bíblia, na palavra de Deus. Ninguém vai vir com uma heresia muito confiante, digamos assim, uma heresia que vai enganar muita gente, se não tem base bíblica. Então toda heresia, ela começa com alguma coisa na Bíblia, e geralmente isso é oriundo de uma má interpretação da palavra de Deus, e uma má interpretação da palavra de Deus sempre vem de você pegar um contexto fora do contexto, e como nós já sabemos, um texto fora de contexto gera um pretexto para erros. Então é justamente isso que está causando esse dilema todo. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre a alma que pecar, ela morrerá. Mas antes disso, eu quero dizer bem claro aqui, antes de começar, que podemos afirmar o que isso não está dizendo. Quero deixar bem claro o que essa frase, esse versículo, essa frasezinha, a alma que pecar morrerá, ela não quer dizer que a alma que peca vai para o inferno. Toda alma que está no inferno irá para o inferno, pecou. Mas igualmente, toda alma que está no céu hoje também pecou. Então, se fosse toda alma que pecar morrerá, significa que vai para o inferno, então o céu estaria em um lugar muito vazio hoje. Então não é isso que está dizendo, eu quero deixar isso bem claro agora. E nós vamos ver exatamente o que isso quer dizer. Muitas vezes nós temos pessoas que nós encontramos ao evangelizar, e elas afirmam justamente que elas têm a certeza da salvação, e eles se baseiam numa mistura entre o que Deus fez, o que Cristo fez na cruz, e o que eles estão fazendo. E como eles estão tentando e perseverando, e buscando, e obedecendo, e seguindo, e aquela coisa toda. E uma das frases muitas vezes que eles usam é isso aqui: eles falam: veja bem, a alma que pecar morrerá, então nós temos que parar de pecar para ir para o céu. Porque a Bíblia fala: a alma que pecar certamente morrerá. Então eles usam esse raciocínio. Agora temos que ter muito cuidado quando alguém vem e diz assim: a Bíblia diz. Porque muitas vezes a Bíblia está dizendo alguma coisa, mas se aquela coisa for tirada do seu contexto, tirada do seu contexto geral, o que vai acontecer é que aquilo vai ser um pretexto. E como nós estamos vendo aqui, é um caso. Então, o que significa morrerá? É a primeira coisa que eu quero falar hoje, analisando o contexto geral. E para isso eu vou pedir que vocês abram suas Bíblias comigo para Gênesis capítulo 2. Lá em Gênesis capítulo 2, o versículo 16 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja bem, aqui lá em Gênesis,
nós temos aqui Deus falando a mesma coisa, falou sobre morte, né? Falando aqui, o dia que você comer, você certamente morrerá. Então ele está falando sobre morte, assim como lá em Ezequiel 18:4 fala, a alma que pecar, essa morrerá. Então nós estamos falando sobre morte, só que nós estamos tratando de duas mortes diferentes. Nesse texto em Gênesis 2:16 e 17, o morrerás não está se referindo ao homem como um todo. Está se referindo a uma específica parte do homem. O homem, como nós sabemos, lá em Gênesis 1:26 fala, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Igualmente o homem foi criado em três naturezas, uma trindade do homem. Deus é três em um, triuno, o homem também é triuno. Nós temos o corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. Então, quando a Bíblia fala sobre morrer, nós temos que entender qual a parte do homem que Deus está se referindo. E, igualmente, quando nós analisamos palavras como justificação, glorificação, santificação, nós temos que entender a qual das partes do homem, corpo, alma ou espírito, aquele termo está se referindo, senão se faz uma enorme confusão. E muita confusão que se faz sobre salvação hoje no mundo é justamente a partir desse desentendimento. Muita gente acha que eles confundem as coisas, mas aqui está falando em Gênesis 2, versículo 16 e 17, está se referindo a uma morte, mas a morte do espírito do homem. Por que nós podemos afirmar isso? Bom, primeira coisa, Adão morreu com 800 e poucos anos. Adão morreu muitos anos, séculos depois que ele comeu da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E aqui quando Deus fala, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Note que fala no dia. No dia. Adão e Eva comeram do fruto da árvore, certo? Eles morreram naquele dia? Não. Eles viveram anos e anos, séculos e séculos. Adão morreu, esqueço agora, foi 130 e poucos anos, se eu me recordo direito. Eva veio dar luz a Caim e Abel e a inúmeras pessoas. Então Deus mentiu, porque ele falou do dia em que de comer, no mesmo dia. Eles comeram, mas não morreram no mesmo dia. Então, não está falando sobre o corpo, sobre a carne, fisicamente. Não está falando sobre uma morte física. Por quê? Porque eles não morreram naquele dia, morreram depois. Então, está falando sobre o quê? Bom, pelo resultado. E qual foi o resultado deles comerem o fruto da árvore? O resultado foi que eles perderam a comunhão com Deus, eles perderam a habilidade de tratar de Deus face a face, e perderam o privilégio de estar na presença de Deus fisicamente como estavam, e eles foram expulsos do jardim. Qual a parte do homem que trata, que cuida, que lida com esse relacionamento? Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que o homem natural não pode entender as coisas espirituais, porque elas são espiritualmente discernidas. Ou seja, é o espírito do homem que pode discernir, comungar e ter essa comunhão mais íntima com Deus. E foi justamente o espírito do homem que morreu. Então lá em Gênesis 2, 16 e 17, quando fala sobre a morte do homem naquele dia, não foi o corpo do homem que morreu. Não foi a morte física, não foi a morte nessa dimensão, digamos assim, mas foi a morte espiritual. Uma morte espiritual. E é importante entender essa questão. Por exemplo, aqui, vamos para outro exemplo, lá em Lucas 16, onde trata de morte. Lá, Lucas 16, nós temos a história que Jesus conta, e não é uma parábola. Por dois motivos. Número um, quando é uma parábola, a Bíblia fala que é uma parábola. Ela fala, e contou-lhes uma parábola. Aqui, Jesus não está contando uma parábola. Segunda coisa, parábola nunca tem nomes próprios. Aqui, Lázaro, um dos personagens, tem um nome próprio. Tem Abraão, é um nome próprio. Parábolas não tem nome próprio. Parábolas é um exemplo. Então, parábola assim, havia um homem, havia uma mulher, havia uma cidade, havia uma árvore. Nunca tem um nome específico, porque é uma parábola. Então, aqui é algo que realmente, de fato, aconteceu. E o que aconteceu é a história de Lázaro e o homem rico, e diz assim o versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu. A morte morreu, certo? E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então aqui nesses dois versículos está tratando sobre morte. Agora eu pergunto, que tipo de morte está tratando em Lucas 16?
está tratando de morte física e também morte espiritual. Por quê? Bom, a palavra inferno denota o quê? Uma morte espiritual. E a palavra sepultura denota o quê? A morte física, porque sepultura é para onde vai o corpo. Inferno é para onde vai a alma. Então, aqui, apesar de usar morte em dois contextos, fica bem claro qual o contexto que está sendo empregado o termo morte ou morrer. A Bíblia sempre deixa isso bem claro. É claro, o pecado gera morte. E ele gera morte não somente espiritualmente, como nós vimos lá em Gênesis, Adão e Eva morreram espiritualmente, foram afastados da presença de Deus e expulsos do jardim, perderam aquela comunhão íntima que eles tinham, que eles falavam e ouviam e olhavam para Deus com os olhos físicos, como eu estou falando e vocês estão me ouvindo, nós estamos nos vendo fisicamente, eles perderam isso. Mas também se refere à morte física, como foi o caso aqui de Lázaro e o homem rico, que os dois morreram fisicamente. E os dois foram para a sepultura. Aí depois fala sobre a outra parte. Nós temos vários exemplos na Bíblia onde fala sobre morte, mas morte física. Temos lá em Êxodo 15, 26, eu vou ler rapidamente, só para mencionar aqui. Êxodo 15, 26 fala assim: E disse, Deus falando, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardarem todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Essa palavra aqui, esse nome Senhor que te sara, é a tradução do hebraico Jeová Rafá, que é um dos nomes, dos muitos nomes de Deus, que significa o Senhor que sara, o Senhor que traz a cura. Então, aqui nós temos Deus falando, se vocês pecarem, haverá doença. Ele fala aqui, nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Então, quando a gente peca, um dos resultados, uma das mortes que ocorre, além da espiritual, além da física, existe a morte da nossa saúde. Nossa saúde pode morrer, no sentido que a gente perde saúde. Aqui Deus falou que se você me obedecer, eu não colocarei essas enfermidades sobre ti. E essas enfermidades levaram à morte, porque ele está falando aqui, o contexto é do Egito, das pragas do Egito, onde muita gente morreu, houve muitas vítimas. Tá? Então, existe você ter a morte física através de doença. Existe o pecado encurtando, abreviando ou aumentando a nossa vida. Lá em Êxodo 20, versículo 12, falando aqui, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então aqui ele está dizendo, é um dos mandamentos, o quinto mandamento na realidade, ele está falando, se você honrar teu pai e tua mãe, os seus dias vão se prolongar. Veja bem, aqui está falando sobre dias na terra, está se referindo à vida física. Não é vida espiritual, é vida física. Se a gente honrar o pai e honrar a mãe, então nossos dias vão ser prolongados, ou seja, a morte vai ser adiada. Então, mais um exemplo disso. Lá em Efésios 6:1, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Mais uma vez, muito tempo sobre a terra está falando sobre vida física. E a contrapartida é a morte física. Então nós temos vários exemplos na Bíblia onde nós temos essas mortes de diversas áreas, inclusive da morte física. Então, para resumir no capítulo 18 de Ezequiel, a morte que se trata ali sobre a alma é a morte, vamos ler de novo, a alma que pecar, essa morrerá. Veja bem, a morte que está se referindo lá é a morte física. Não somente morte física de você morrer, mas consequências como doença, brevidade de vida e outras coisas. E nós vamos ver como podemos chegar a essa conclusão. Se você olhar comigo no versículo 13, nós não lemos, nós lemos Ezequiel 18 e nós lemos o versículo 1, 2, 3, 4. Eu quero que você olhe no versículo 13. Porque o versículo 13 vai deixar bem claro que tipo de morte é essa, que não é espiritual de fato. O versículo 13 de Ezequiel 18 fala assim: todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. Mais uma vez usou a palavra morrerá, se referindo à morte. Aí ele fala assim: o seu sangue será sobre ele. O seu sangue.
Com o uso da palavra de sangue, isso deixa bem claro que não é uma morte espiritual. Não está falando sobre a alma que pecava para o inferno. A morte que está tratando é a morte física. O seu sangue estará sobre ele. Está falando sobre morte física. São consequências físicas, são consequências neste mundo, consequências nessa vida, consequências nesse corpo. Não tem nada a ver com morte espiritual. Agora entenda, toda alma que está no inferno pecou. Eu entendo isso, mas toda alma que está no céu também pecou. Então não é uma questão aqui que está sendo tratada. E nós vamos ver esses exemplos aqui muito claramente. Mas aí eu pergunto então, por que Deus falou isso? Por que Deus disse, a alma que pecar, essa certamente morrerá, lá no versículo 4? Por que foi que ele falou isso? Bom, primeira coisa, como eu disse, muito cuidado quando alguém fala para você, a Bíblia está dizendo. Você tem que ver o que a Bíblia está dizendo e não só apenas pegar uma palavra fora do contexto, né, tirar ela do seu contexto e fazer o maior carnaval com aquilo. Então, os judeus, e essa é porque Deus falou isso, os judeus daquela época, e isso não diferencia muito de hoje, eles tinham inventado uma ideia, um raciocínio, uma noção de que, de tanto ser repetido e repetido, de tanto ser usado e falado e passado de pessoa em pessoa, acabou colando. Não tem aquela história? Às vezes a gente se mente para nós mesmos, a gente se engana tanto que a gente começa a acreditar na sua própria mentira. Ou às vezes o que acontece é que as pessoas mentem tanto, coisas que é dito tanto e tanto e tanto e tanto que acaba virando verdade. Um exemplo, a tal teoria científica da evolução que fala que o homem veio do macaco. Há tanto tempo vem repetindo que virou ciência, virou verdade, virou fato. Quando na realidade não existe uma grama, não existe uma. Eles falam sobre o elo que falta, não falta o elo, falta a corrente inteira, gente. Não tem não tem nenhum elo, não tem nada. Por quê? Porque foi repetido tantas vezes. Isso acontece muito hoje em dia. A mídia e o mundo como um todo repete a mesma mentira e repete até que a gente começa a acreditar. E era o que estava acontecendo naquela época. Eles estavam falando isso, olha o que fala lá no versículo 2. Ele fala assim, que pensais vós os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. O que é isso? Eles estavam aqui repetindo essa frase, dizendo, nossos pais comeram uva verde. Alguém já comeu uva verde aqui? Pois é. Como é que fica? Faz o seguinte, para você ter a mesma sensação de comer uva verde, vá para casa, pegue um pouco de vinagre, bote na boca, bocheche assim, cuspa, faça assim com os dentes. Os dentes ficam todos o quê? Embotados. O dente fica todo áspero e pegando. Pois é exatamente isso. Quando você come uva verde, é o mesmo efeito que você tem. Então eles estavam dizendo o seguinte, os meus dentes, os nossos dentes, estão todos estranhos, embotados, mas não fomos nós que comemos as uvas verdes. Foram os nossos pais. O que eles estavam dizendo então, é o que muita gente diz hoje, que a culpa é de outra pessoa. A culpa não é minha, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do governo, a culpa é da sociedade, a culpa é da injustiça, a culpa é do capitalismo, a culpa é de todo mundo, só não é culpa de quem tem culpa. Agora veja que interessante, tem como eu comer uva e você ficar com o dente embotado? Tem como eu botar vinagre na boca e você ficar com os dentes embotados? Não, gente, quem come uva é que fica com o dente embotado, mas eles estavam dizendo isso. Estavam repetindo, e Deus fala aqui, que pensais vós? Isso daqui traduzido quer dizer assim, vocês estão pensando o quê? Deus estava bravo. Ele falou, vocês estão pensando o quê? Vocês são doidos? Vocês estão malucos? Estão um cara de otário? Como é que vocês vão dizer que os seus pais comeram uva verde e vocês estão pagando o preço? Vocês estão achando o quê? Eles estavam fazendo o famoso mimimi. E no versículo seguinte ele fala, vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Deus falou assim, eu não quero mais ouvir esse tipo de conversa. Eu não quero mais ouvir esse tipo de raciocínio. Eu não quero que ninguém fique culpando outras pessoas pelas coisas que eles mesmos fizeram. Então Deus está se revoltando aqui. E do versículo 4 em diante, Deus ele lista várias coisas. Eu não vou ler eles, porque você pode ler depois, e porque nós vamos ver que coisas são essas que Deus vai repetir em outros textos que nós vamos ler. Então, para não ler 2, 3 vezes, tá? Mas no versículo 4 ou 9, Deus fala o que o povo estava fazendo. Esse povo que estava reclamando que os dentes estavam embotados,
indicando que Deus estava disciplinando eles, Deus estava castigando eles, eles estavam tendo a morte, digamos assim, nesta vida, morte de várias coisas na vida deles. Eles estavam reclamando, essas coisas aqui, essas pessoas estavam fazendo. E Deus lista o que essas pessoas estavam fazendo. As coisas que eles diziam que foram nossos pais que fizeram e a gente que está pagando o pato. Deus fala, olha, todos vocês estão reclamando, estão fazendo isso. Aí depois do versículo 10 em diante, do 4 ao 9, ele lista as coisas. E do 10 em diante, então, ele lista 4 tipos de pessoas que habitavam Israel. 4 categorias de pessoas que ele vai tratar. E Deus então coloca por terra, ao explicar essas 4 categorias de pessoas, coloca por terra esse ditado, esse raciocínio do povo, achando que estavam se justificando, estavam inventando moda para se justificar perante Deus. Então, vamos ver rapidamente cada um desses 4 categorias. A primeira categoria está lá no versículo 10. Olhe comigo no versículo 10 de Ezequias 18, onde ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, a alma que pecar morrerá. Agora é o seguinte, o homem mau, o filho mau, o homem mau, apesar de ter um pai bom, certamente morrerá. Porque estavam dizendo, o meu pai pecou e eu estou pagando o pato. Ele falou, veja bem, mesmo o homem mau que teve um pai bom, esse morrerá. Olha o que fala aqui no versículo 10. E se ele gerar um filho ladrão, pronto, ele vai começar a listar aquilo que ele repetiu ou falou antes no versículo 4 ou 9. Fala, um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o pobre e necessitado, praticar roubo, não tornar o penhor, levantar os seus olhos para os ídolos, cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Mais uma vez, fala sobre o sangue. Ele fala fisicamente, ele vai sofrer morte física, tanto em questão de morrer fisicamente, ou sofrer consequências físicas. Mas ele fala aqui, olha, mesmo que o homem mau tenha um filho bom, o homem mau tem um pai bom, aquele pai bom não vai ajudar em nada o filho ruim. Muita gente que a gente fala evangelizando, eles acham que vão para o céu por quê? Porque meu pai é crente, meu avô é crente, meu bisavô é crente. Sim, você, como você. Você conhece Jesus? Esquece que seu pai, que sua mãe, o seu avô, sua avó, o seu bisavô, você. Então, se uma pessoa é ruim, o pai não vai pagar pelos pecados do filho. É o que está dizendo aqui. O filho que fez essas coisas, ele morrerá, não o pai. E, igualmente, a salvação é assim, como eu falei, ninguém herda a salvação. Salvação não é passado por sangue. Lá em João capítulo 1, versículo 12, Jesus falou assim, João falou assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, a gente tem que receber. Essa noção de que somos todos filhos de Deus. Não, a Bíblia fala que filho de Deus é quem? Mas todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é receber? Ele explica, aos que creem no seu nome. Então você tem que crer e receber. Crer é no coração, receber é a obra da fé, como o Tiago fala. E tudo começa na mente. Para você crer, você tem que saber. Então você tem que saber, ouvir, escutar, entender. Aí você crê e você recebe. Quando você ouve e registra, você crê e você recebe, aí você se torna um filho de Deus. Fora isso, não é filho de Deus. Aí versículo 13. Os quais não nasceram do sangue. Ou seja, ser filho de Deus não é uma questão de nascer do sangue. Não adianta eu e minha esposa ser salvo, eu não vou gerar um filho salvo. Porque não nasce do sangue. Nem da vontade da carne. Ou seja, não adianta você querer, você fazer por onde, você gerar obras, você fazer, não é você, não é a carne que vai tornar você um filho de Deus, nem da vontade do homem. Não adianta eu querer que você seja salvo. Não adianta eu querer que meu filho, minha filha seja salvo. Mas nascido de Deus. Tem que nascer de Deus. Então, a salvação não se herda. Não se herda. Agora, lá em Ezequiel não está falando sobre salvação, está falando sobre o sangue. O seu sangue será sobre ele. Está falando sobre morte e consequência física. Então, o homem mau não vai ganhar benefício porque teve um pai bom. E, igualmente, o homem bom
Um homem bom, apesar de ter um pai mau, ele viverá. Ele não vai morrer por causa da maldade do pai. Olhe comigo no versículo 14, de Ezequiel 18. E eis que também, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez. Então, veja bem, isso aqui é alguém que teve um filho, e o filho está vendo o que o pai está aprontando. Todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes. Ou seja, o pai é mau, mas o filho é bom. Não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos para os ídolos, não contaminar a mulher do próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do teu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Então veja bem, eles estavam dizendo, os pais comeram uvas verdes e nós que estamos com os filhos. Deus está dizendo, negativo. O homem mau não vai ter vantagem porque tem um pai bom. Igualmente, o homem bom não vai ter desvantagem porque teve um pai ruim. Cada um vai pagar pela própria consequência. E se a gente viver retamente, nós vamos ter bênção. E as falhas e os pecados dos nossos pais não vão nos condenar. Não vão nos trazer consequência, não vão nos trazer morte, não vão nos trazer problemas físicos nesta vida. Porém, e aqui tem um grande porém, os pecados dos nossos pais podem sim nos atrapalhar. Não vão trazer condenação, mas vão trazer peso. Vão atrapalhar, vão dificultar nossas vidas. Nós não vamos pagar pelos pecados dos pais, não. Mas os pecados dos pais podem atrapalhar os filhos. Olha o que fala em Êxodo 34:7, eu vou ler para você, que diz assim. Falando sobre Deus, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Veja bem, aqui está dizendo que Deus vai visitar a iniquidade dos pais sobre os filhos. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que os pecados que nós temos, nossas fraquezas, dificuldades, pecados, aqueles pecados nós vamos deixar como uma espécie de uma herança triste. Aquelas dificuldades e pecados que nós temos vão ser visitados, ou seja, vão ser propagados. Se eu tenho uma área de fraqueza, aquela área de fraqueza provavelmente vai ser passada para os filhos e os filhos dos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Está falando sobre os filhos, os netos, os bisnetos e os tataranetos. Veja bem, não é que os tataranetos, os bisnetos, os netos e os filhos vão pagar pelo que o pai fez, ou que o avô fez, ou que o bisavô fez. Não. O pai, o avô e o bisavô, o tataravô, cada um vai pagar pelo seu próprio pecado, cada um vai ter sua própria consequência. Porém, aquelas dificuldades e fraquezas que nós não resolvemos. Ah, pastor, mas eu tenho um problema vamos supor, na área de... Eu gosto de beber, pronto, vamos supor. Eu gosto de fumar, eu gosto de farrar. Sou eu, o que eu faço? A gente pode tratar disso. Deus pode transformar a gente. Quando a gente se conforma à palavra de Deus, Deus transforma a gente e a gente pode não mais ter um apetite pelas coisas. Aí os nossos filhos, netos, bisnetos e tataranetos não vão herdar aquele apetite, aquela fraqueza, aquela queda, aquela propensidade que nós tínhamos. Agora, se a gente falar, gosto e vou morrer gostando, problema meu. Realmente é problema seu, do seu filho, do seu neto, do seu bisneto e do seu tataraneto. Vai ser o problema de tudinho, então entenda. Não é uma questão de, é o meu pecado, eu vou pagar as consequências, então... eu assumo as consequências, o meu pecado é a minha vida. Não, não é só o seu pecado, é a sua vida, porque vai afetar até 4 gerações depois de você. Você vai trazer essa dificuldade, você vai trazer esse peso, essa desvantagem.
Então, quanto menos pecados não são tratados, não, é o contrário. Quanto mais pecados nós tratamos e erradicamos da nossa vida, melhor herança espiritual nós deixamos para os nossos filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Amém. E você pode ver isso. Geralmente, eu estou generalizando, mas geralmente acontece assim. Você vê alguém que tinha um problema na família, você pode olhar para trás, não diz o ditado, tal pai, tal filho. Ah, mas você não conhece o avô dele, era pior do que ele. Sabe o que é isso? É isso aqui que está falando, essa propensidade. Agora entenda, isso não quer dizer que então eu estou amaldiçoado para a minha família, toda a minha família ser assim o resto da vida. Não, de modo algum. É só a gente fazer o quê? Quebrar aquela corrente, a gente tratar aquilo. A gente não passar aquilo adiante para a nossa descendência, tratando. Agora entenda, você e eu, nós não podemos nos transformar sozinhos. Nós precisamos de Deus para nos transformar à medida que a gente se conforma à vontade dele, à imagem de Cristo. E Deus transforma a gente e a gente quebra então. Agora, isso aqui não quer dizer que os filhos vão pagar pelo pecado dos pais. Os pais pagam pelos pecados dos pais e os filhos pagam pelos pecados dos filhos. Agora, os pecados do pai vão deixar sim essa digamos assim, essa herança, né, que vai ser passada. E nisso Deus é justo. Lá no versículo 19 de Ezequiel 18 fala assim: mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? E aqui eles estavam questionando a justiça de Deus. Isso aqui é o povo falando, mas dizeis, é Deus falando, vocês estão dizendo, por que o filho não vai pagar o pecado do pai? Sabe por quê? Porque eles não admitiam que eles estavam em erro. Sim, nós estamos sendo disciplinados. Sim, Deus está com sua mão sobre nós. Mas não foi nós que fez. Não fui eu, foi meu pai. Eu não fiz nada. Eu estou pagando, mas não fui eu. E Deus está dizendo, mas dizeis, por que não levará o filho na iniquidade do pai? Eles estão querendo justificar aquela parábola ridícula, dizendo que eles comeram a uva e meus dentes estão embotados. Então Deus aqui está dizendo a razão, porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Ele falou, se o filho fez tudo certinho, ele não vai morrer, ele vai viver, certamente viverá. E o 20, a alma que pecar, essa morrerá. A que pecar. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ele falou, olha, aqui não tem nada disso, gente. Cada um vai pagar pelo seu pecado. Quem fez o que é certo vai viver, quem fez o que é errado vai morrer. E aqui está falando, não espiritualmente, está falando fisicamente. Em última instância é a morte física, mas também morte de outras coisas, consequências físicas de nossas vidas. Agora, tem outra categoria de pessoas aqui, que é muito interessante de notar. Olha o versículo 21 de Ezequiel. Aqui está falando, tratando sobre aquelas pessoas, porque falou assim, o homem mau que tem um pai bom, e fala o pai bom que tem um filho mau. Tudo bem. Agora Deus vai falar sobre o homem mau que se arrependeu. O homem mau que percebeu o erro. Olha o que fala o 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor. Não desejo. Não, desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Agora veja aqui, alguém já ouviu falar isso aqui? Se o ímpio se converter de todos os seus pecados e guardar todos os meus estatutos, muita gente fala que aqui está tratando sobre salvação. Mais uma vez, todo o contexto de Ezequiel 18 está falando sobre salvação? Não. Mas veja bem, mas a Bíblia está dizendo, olha o contexto, minha gente. Aqui Deus está dizendo, se você guardar todos os meus estatutos e você se arrepender de todos os seus pecados que cometeu, não está falando sobre salvação, está falando sobre esta vida. Sobre você ter essa maldição de Deus, essa morte de Deus levantada da sua vida. É aqueles que se arrependeram, é aquela pessoa ímpia que deixou de ser ímpio
ele vai deixar de colher a morte nessa vida, deixar de colher as consequências da morte nessa vida. Esse morrerá e viverá não se trata da morte ou vida espiritual, se trata da morte ou vida física. Então não podemos confundir. Agora, veja que esperança maravilhosa. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Lembra que eu falei que nós vamos deixar uma herança para os filhos, os netos e a terceira e a quarta geração? Quer dizer, eu não, a Bíblia falou. Como é que a gente faz isso? Pastor, eu não quero passar os meus problemas, as minhas dificuldades, eu não quero passar as minhas fraquezas para o meu filho, meu neto, tataraneto. Não, eu não quero. Como é que eu faço? Está aqui. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança. Deus vai falar, que transgressão? Deus, os meus pecados. Que pecado? Esqueci. Não estou sabendo. Não haverá lembrança. Como que a gente faz isso? Se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os seus estatutos. O que é se converter? Mudar. Você que fazia coisa errada, deixe de fazer. Você que mente, não minta mais. Você que rouba, não roube mais. Você que aprontava, não apronte mais. Quando a gente muda, quando a gente se conforma e quando Deus transforma e há uma mudança de verdade, os nossos pecados sequer vão ser lembrados. E aqui não está falando só no céu, não, está falando nessa vida. Nós podemos passar a ter uma vida sem nenhuma consequência dos pecados. O ímpio certamente morrerá, mas se o ímpio se converter dos seus caminhos, eu não vou nem me lembrar dos seus pecados. Não haverá lembrança das suas transgressões. Então é nessa vida que podemos ter uma vida abençoada. É nessa vida que nós podemos ter uma vida livre da morte e suas consequências nessa vida. Mas requer o quê? Requer que a gente se converta, se arrependa. Aqui não está falando, muita gente usa isso para dizer, para ser salvo tem que se converter em todos os pecados. Não está falando sobre salvação. Não está falando sobre nada espiritual. Isso aqui está falando sobre essa vida física que estamos tratando aqui e agora. E o que Deus quer? O que Deus quer? Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Deus não quer que ninguém morra. Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Sabe? Não é essa que dá, porque Deus escolheu uns e rejeitou outros. Deus quer que todo mundo. Deus desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Deus não quer que o ímpio morra. Mais uma vez, aqui está falando sobre fisicamente. Deus não quer, mas você pode aplicar isso espiritualmente, é claro, que Deus também não quer que ele morra espiritualmente, mas aqui está falando, Deus não quer trazer castigo e consequência para a vida do ímpio. Ele não quer, ele quer que o ímpio se arrependa para que Deus possa abençoá-lo. Porque Deus quer abençoar a todo homem, é a vontade dele. E se nós deixarmos os caminhos maus, então não haverá lembrança dos nossos pecados, ou seja, nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Agora, é tarde demais do ponto de vista que a gente pode não conseguir fazer essa conversão. Mas não pense, não, para mim não dá não, pastor, porque... Dá sim, é só a gente fazer o que a Bíblia está mandando aqui. E quanto mais rápido a gente faz, menor é o estrago e mais fácil é a volta. E quanto mais a gente protela e adia, vem empurrando com a barriga, vai custar mais caro, vai ser mais difícil, maior será o preço. Tá? Mas a gente pode reverter. E, para terminar hoje, nós falamos sobre o homem mau, que tem um pai bom, e o homem bom que tem um filho mau, e não vai haver um pagando culpa do outro, nem o pai bom vai pagar pelo filho mau, e nem o filho mau vai ter vantagem pelo pai bom. Fala sobre os arrependidos, que são as pessoas más, ímpias, que se convertem e Deus esquece e retira a consequência, mas tem também o contrário. Fala aqui também sobre aquela pessoa que começa bem, não é um ímpio, ela começa bem, mas ela se desvia, ela sai do caminho. Olha o que fala aqui o versículo 24. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá, de todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Mais uma vez, dizeis vós, estavam dizendo, não é justo, pastor. Não é justo. Ouvi agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela na iniquidade que cometeu, morrerá.
Então ele fala, quando a pessoa má se converte para o bem, a sua maldade vai ser esquecida. Agora, quando a pessoa de bem comete iniquidade, o bem que ele fez não vai compensar a maldade que ele está cometendo. Porque tem muito crente que faz assim, né? Eles têm uma área na vida deles, que é a vaca sagrada. Essa área aqui ninguém mexe. Mas em compensação, Deus, eu vou extrapolar, eu vou compensar em outras áreas. Eu vou fazer outras coisas boas para compensar. Deus fala, olha, a iniquidade que você fez não vai ser esquecida pela bondade que você fez. Não funciona assim. Não funciona assim. E mais uma vez, muita gente pega isso aqui e fala, tá vendo? Se alguém é crente e sai da igreja e abandona Deus e começa a viver como o mundo, ele vai perder a salvação. Aqui não está falando sobre salvação, gente. Aqui está falando uma pessoa que viveu retamente a vida inteira. Aí desvia-se e vai para o pecado, vai para o mundo, vai para... O que vai acontecer com aquela pessoa? Vai acontecer que ela vai morrer nos pecados dela. Mas e as coisas boas que eu fiz? As coisas boas não compensam as coisas ruins. Assim como as coisas ruins que você fez não vão lhe afetar se você fizer as coisas boas. Então funciona, Deus é justo. Ele fala, olha, a sua iniquidade vai ser esquecida se você se converter. Igualmente, se você se desviar, as suas coisas boas, eu vou me esquecer. Porque cada um vai pagar pelo pecado que fez ou não. Então a gente tem que se converter e não ficar sendo crente de meia tigela. Eu sou bom em algumas coisas, ruim em outras, mas ali a gente se ajeita no meio do caminho. Não. Deus está dizendo aqui que não funciona assim. Isso é um aviso para os orgulhosos. O povo está sendo orgulhoso. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Eles diziam, Deus, você está errado. Isso é orgulho. Alguém virar para Deus e falar, Deus, você não é justo, você está errado. Era o orgulho deles. Eles achavam, porque eles fazem isso, dava-lhes o direito de fazer essas coisas erradas. Ah, pastor, eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo. Mas essa fofoquinha aqui, já pra lá, né? Tudo bem, eu fofoco, mas em compensação, não tem compensação. Você vai pagar por esse pecado aqui. E essas coisas boas que você faz não vão em nada ajudar aqui, porque não é uma balança de obras. Não é uma balança de obras. Aquilo que a alma que pecar, essa morrerá. Então aquilo que se fez de errado vai receber a morte, digamos assim, a consequência daquilo. Então, resumindo, pessoas que cometem pecado vão pagar. Vão pagar. Vão pagar pelos seus próprios pecados. Próprios pecados. É claro, os perdidos, aqui não está falando sobre morte espiritual, mas espiritualmente falando, os perdidos vão para o lago de fogo. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todos venham ao arrependimento. Mas falando sobre a vida física do homem, é a mesma coisa. Tanto o perdido quanto o salvo, eles vão pagar pelos pecados que cometeram. E tendo o conhecimento completo da palavra de Deus, nos ajuda a entender esses erros. Que alguém pode falar para você, tá vendo? O homem para ser salvo tem que se converter de todos os seus pecados. Está aqui dizendo, olha, e você vê aquilo. Então temos que entender, entendendo toda a palavra de Deus, todo o contexto. E a Bíblia sempre deixa isso claro. Agora sim, para quem vai lá e estuda. Quem vai lá e lê, quem vai lá e procura, quem vai lá e busca, quem cava para saber o que está dizendo. Agora aquela pessoa que só dá uma olhada assim por cima, de longe, sem prestar atenção, dá uma confusão. E é isso que está causando problemas aqui. A salvação nunca muda. E nós precisamos ter ciência disso. Muito bem, vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra. Te abençoe.